Glória a Deus. Eu espero que os amados tenham tido um feriado gostoso, abençoado. Eu falo isso àqueles que não foram no acampamento, porque quem foi, foi o máximo, foi muito bom. Você perdeu, viu, Décio? Não, você deixou de ganhar, você não perdeu. Mas realmente foi muito bom, acampamento gostoso. Ali nós nos divertimos bastante, fomos ministrados. E realmente Deus operou de uma forma extraordinária, sobrenatural. Foi algo muito, muito, muito bom mesmo, né? E eu espero que vocês que não foram, não percam o próximo acampamento, o ano que vem, que vai ser melhor ainda do que este, viu? Amém? Glória a Deus. Queridos, a razão de nós nos reunirmos aqui às terças-feiras, o principal objetivo é que nós venhamos ministrar um pouco sobre a questão de liderança, né? Nós entendemos que a igreja cresce quando nós formamos líderes que multiplicarão e formarão outros líderes, não é? E o pastor Marcelo tem ministrado uma série, e tem sido muito bom, tem sido bênção demais. E ele não está aqui, vocês sabem, estão vendo, é claro. Ele foi para o sul, né, onde ele vai estar lá ministrando nesse tempo de glória. Eu também, graças a Deus, quinta-feira estarei indo para lá também, vou ficar lá e vamos voltar. Aleluia. É o glória porque vai ficar longe de mim? Ô, Leandro, que conversa é essa aí? Ô, quando eu disse que vou voltar só no final de semana, você deu um glória aí, irmão? Pensei que você me amasse. E então vai ser muito bom. E de repente ele fala para mim: Luiz, você que vai ministrar para os líderes lá. Eu falei: ah, que legal. Então tive que correr para tentar trazer uma palavra para vocês. Bom, todos nós sabemos que a ideia principal de nos reunirmos aqui, nossos encontros, é nós trabalharmos para a formação de líderes, formarmos líderes, né? E é muito importante você entender que tudo começa quando você pensa em formar um líder. E uma das coisas importantes, uma das coisas fundamentais para nós formarmos líderes é a motivação. Queridos, ninguém anda se não for motivado. Nós precisamos ser motivados. O homem, o ser humano, ele precisa de alguém que o empurre, que o leve, que o faça acreditar que ele tem potencial para ser um grande líder, para ser um grande homem, para ser uma pessoa de sucesso, para ser um vencedor, para ser um conquistador. Então a motivação é algo fundamental, é algo muito importante. E uma coisa que nós temos observado, e os mais velhos também têm visto, é que a nossa igreja, que veio lá da região dos Jardins, aqui para o Butantã, ela mudou um pouco o seu perfil. E, inclusive, também no crescimento. Lá havia uma certa dificuldade para a igreja crescer, embora ela tenha crescido. Mas, a partir do momento que nós saímos de lá e viemos aqui para essa região do Butantã, a nossa igreja cresceu muito. Cresceu de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. E o que nós temos percebido, queridos, é que tem muita gente nova chegando. Muita gente que está com vontade de trabalhar, que está com vontade de avançar no ministério. E o que nós temos que fazer com essas pessoas novas que estão chegando, com essas pessoas que estão se apresentando a nós, que têm vontade de crescer, vontade de trabalhar, vontade de desenvolver o seu ministério. E eu vejo muito isso ali na minha área, na área que eu cuido, porque tem uma área que eu cuido, a área que o Enéas cuida, que o Sérgio cuida. E na área deles também eles estão vendo pessoas novas. Mas eu vejo que a área em que eu estou é uma área que tem crescido bastante. E tem chegado muita gente nova aqui. E quando essas pessoas chegam, o que nós precisamos fazer com elas? Motivá-las, incentivá-las, trazê-las para perto de nós, para que essas pessoas possam ser aqueles que serão os seus futuros líderes de casa-luz, líderes de ramo, líderes de área. E aí você vai até que, de repente, ele se torna um pastor. Mas para isso, querido, você precisa motivar essas pessoas. Você precisa dar um gás nela.
E a motivação, ele é um dos aspectos mais importantes no ministério, quando nós damos uma total assistência a essas pessoas. Então, meu irmão, você precisa trabalhar a vida delas, você precisa investir na vida delas. E investir na vida de pessoas gasta tempo, tem que investir tempo. Você tem que muitas vezes deixar o seu próprio lazer, para que você forme ali um líder, para que você levante ali uma pessoa que vai fazer a diferença amanhã. Mas, querido, pensa o quanto não vale a pena você investir em alguém. Talvez nem vão se lembrar de você amanhã, mas quem sabe a pessoa que você está investindo hoje, quem sabe a pessoa que você está levantando hoje, não seja um Benihim, não seja um Morris Cerulo, não seja um Billy Graham. E aí a minha pergunta para você seria o seguinte: quem evangelizou Billy Graham? Pergunta para você, Décio. Pois é, mas o Billy Graham está aí, né? Mas você sabe quem evangelizou ele. Então, de repente, você, meu irmão, que está aqui, você está levantando um desses sujeitos. Um dia o Benihim chegou na igreja, ele era o quê? Ele era um cara que não conhecia Deus. E quem podia dizer que Benihim seria o homem que foi, o homem que é? Por quê? Então você precisa investir e acreditar. Acreditar nas pessoas. E as pessoas novas estão chegando. Elas estão aí, nós não podemos perder a oportunidade. E mesmo que nós tenhamos, como a nossa igreja tem, uma boa estratégia para tudo isso, se essas pessoas não forem motivadas, queridos, elas estarão fadadas ao fracasso. Porque muitas vezes você tem uma boa estratégia, você tem tudo para dar certo, mas falta motivação. Falta alguém para empurrá-las. A nossa estratégia é boa, mas é fundamental que esta pessoa seja motivada. Amém, queridos? Amém? Amém. Né? É fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Por que é fundamental? Porque o que os líderes querem? O que os líderes precisam? De pessoas que os sigam. Ou você vai liderar o quê? Ou então você não vai liderar nada. Então, para você liderar, você precisa de pessoas que te sigam. Pessoas que acreditem em você. Agora imagine você chega lá, você é um sujeito desanimado, só conta derrota, você não é capaz de contar uma coisa boa para essa pessoa. Quem é que vai seguir um líder desse jeito? Quem é que vai seguir um cara que não é capaz de trazer expectativas a esta pessoa que ele está, pelo menos, tentando liderar? Ninguém quer. Ninguém quer. Porque ninguém quer estar na igreja debaixo de uma liderança dessa. E creia, tem líder assim, que ele mais reclama do que outra coisa. É o tipo do sujeito que você não pode andar de barco com ele, que o barco afunda. Porque o cara é tribuloso. Então, queridos, nós precisamos motivar as pessoas. Se é que nós desejamos ser bons líderes espirituais. Amém? Amém, queridos? Nossa, vocês estão desanimados. Jamal, volte rápido. Aleluia. É que o pessoal está acostumado, mas amém, queridos. Então, a palavra principal para hoje é motivação. Não vou falar de outra coisa. Vou falar de motivação. E existem fatores para isso. Qual é o primeiro fator? A verdadeira motivação se dá em uma ênfase vertical e não horizontal. Por que eu estou dizendo vertical? Porque, queridos, nós precisamos olhar para cima, olhar para Deus. Então, se nós não tivermos e não darmos uma ênfase, a motivação, que ela venha lá de cima, vertical, de você para eles, não vai resolver. Porque só Deus, queridos, só Deus é que tem poder, só Deus que realmente pode fazer com que as pessoas tenham interesse em crescer espiritualmente. Não tem jeito, é só Deus. E como é que você vai conseguir isso? De um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus, de orar a Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus, para que essas pessoas venham,
para que essas pessoas, elas despertem nela o desejo de crescer espiritualmente. Não de estar na igreja, de ficar sentado com apenas mais um. Existem tantas pessoas que estão na igreja, mas elas não produzem nada, elas não crescem, elas não avançam. Elas continuam o quê? Mais um sentado. E não é isso que Deus tem. Deus tem chamado para você, mas precisa de alguém que invista nessa pessoa. E investir em oração. Investir em busca a Deus. Para que Deus faça despertar no coração dela o interesse pelo ministério, o interesse em crescer espiritualmente. Queridos, é muito triste você ver dentro da igreja o crente 3S, sentado, salvo e satisfeito. Ele só quer ir para o céu, não quer mais nada. Agora minha pergunta é, se Deus quisesse somente te salvar, será que não seria mais fácil você aceitar a Jesus e Ele já te matar? Pelo menos, né, não teria risco de você se desviar. Mas não, queridos. Mas não. Deus permite que você continue a sua jornada aqui, porque Ele tem um plano, porque Ele tem um propósito com você. Mas quantas pessoas estão sentadas e não entendem o propósito de Deus para as suas vidas? É triste uma pessoa que não tem sonhos, não tem desejos. E muitas vezes, meu irmão, não é que ela não tem só um desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, ela não tem sonho para a sua vida pessoal. E o que faz um discipulador? O que faz um líder? Motiva esta pessoa a sonhar, motiva esta pessoa a investir na sua vida. Porque não dá para você ficar olhando o sujeito morrendo ali sentado. Não dá para você ficar ali também como alguém que não é capaz de fazer nada. Então nós precisamos motivar essas pessoas. E isso se dá de que forma? Se dá por meio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, querido, que fala o coração. Porque é o Espírito Santo que convence. É Ele que faz isso. É o Espírito Santo que faz crescer. Mas nós precisamos investir. Nós precisamos motivá-las. Agora, quando o Espírito Santo faz isso? Quando eu e você intercedemos e oramos por essas pessoas. Nós precisamos orar por elas. E a resposta virá pelo tanto que você ora. Se você ora pouco, a resposta vai demorar muito. Mas se você ora muito, a resposta vem mais rápido. E isso não se dá somente no sentido de levantar um líder. Isso não se dá no sentido só de motivar uma pessoa. A oração é para tudo que você precisa, para as respostas para a sua vida. E talvez hoje você está aqui, está um líder desmotivado. Ah, pastor, minha casa da luz não cresce. Ah, pastor, mas a minha área não anda. Meu irmão, se você confiar em Deus, se você buscar a Deus em oração, ainda que a sua luz tenha 2 gatinhos pingados, querido, Deus vai fazer dela uma área enorme, vai fazer uma igreja. Mas você precisa ter um coração que intercede, que ora. Jesus não tinha uma multidão atrás dele? Mas quantos Jesus chamou? 12. Marcos 3,13. Ele subiu ao monte, escolheu quem ele quis e chamou 12 para estar com ele. Mas ele tinha uma multidão. Mas 12 homens, que lá atrás estavam medrosos, que lá atrás estavam assustados dentro de um barquinho, e que pareciam que não iam dar nada, aqueles homens que quando veio aquele vento, quando as ondas se levantaram,
e que eles gritaram: Senhor, nos socorre, nós estamos morrendo. Aqueles 12 homens, querido, Jesus podia desistir deles. Um bando de medroso. Quem é que é medroso do seu lado? Fala aí, capitão, você que é o homem o grande militar. Você quer medroso do teu lado? Acho que não. Só que tem uma coisa, querido. Jesus olhou para aqueles homens e ele enxergou, não 12 apóstolos medrosos num barquinho, não 12 homens medrosos no barquinho, mas 12 apóstolos poderosos que iam mudar o mundo da sua época. Porque Jesus acreditou neles. Jesus viu eles lá na frente. E aí, de repente, você vê um sujeito aqui sentado, parado, paralisado, que me perdoa a expressão, mas às vezes parece uma múmia paralítica. Mas precisa de alguém que desate aquele cara ali, desenrole ele dessas faixas. Incentive ele, motive a ele. Dizendo: olha, é possível você chegar a algum lugar. É possível você se tornar um grande líder. Porque é possível. Mas nós precisamos acreditar nas pessoas. Jesus acreditava nas pessoas. Então não olhe, querido, os seus liderados como alguém que, esse cara não tem jeito. Se você for o primeiro a pensar isso, que é líder dele, então desiste de liderar o cara de uma vez. Ou melhor, desiste do seu ministério de líder, né? Porque se você não acredita em ninguém, não acredita no cara, então você tem que acreditar nele, motivá-lo sempre. Jesus acreditou. Jesus viu naqueles homens que ninguém viu. E às vezes tem pessoas do nosso lado, que lá na frente você vai ver que o cara rebentou, e você mesmo estava com ele o tempo todo e não fez nada. Mas olha o cara lá, o cara está lá. E graças a Deus que ele está, se ele estivesse com você, continuaria no banco. Então nós temos que ser líderes motivadores, acreditar nas pessoas, orar por elas. Queridos, nada na vida a gente alcança quando nós esperamos algo da parte de Deus, se nós não orarmos, se nós não intercedermos, se nós não acreditarmos. Pastor, não estou orando nem por mim. Irmão, então aceita Jesus de novo, porque aí não dá. E nós vemos em Jesus, lá em João 17, nós vemos o maior exemplo de alguém que orou, de alguém que intercedeu, de alguém que acreditou. Pois sei lá, João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele acreditou. Naquele texto, que você vai ver vários pontos específicos de oração por motivação. Jesus motivando o tempo todo. Lá você vê Jesus orando por crescimento. Lá você vê Jesus orando por santificação. Ele orando pela unidade dos discípulos. O texto é longo, leia e você vai ver. Grande oração motivadora de Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia, ele entendia que tudo era através da oração. Tudo era através da oração. E aquilo era uma oração, queridos, para estimular crentes que estavam em crescimento. E se nós olharmos aqui hoje, quantos crentes chegando em crescimento aqui? Quantos chegando? Muitos. Então nós precisamos orar. Nós precisamos motivá-los, acreditar neles. Paulo também, querido, dá exemplo de oração para motivar os crentes. Nós vamos encontrar, deixa eu ver aqui, tem vários textos aqui. Nós vamos encontrar em Colossenses 1:9, Paulo orando. Olha o que ele diz: por esta razão, também nós,
desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, Paulo orando por motivação. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, olha aqui, 1:11. O que diz aqui? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Orações motivacionais. A Bíblia, querido, é cheia de exemplos assim, de oração, do poder que há na oração, do poder numa oração que motiva, e principalmente aos novos. Esta é uma das razões de nós orarmos ao Espírito Santo, de pedir a Ele que convença, que faça com que essas pessoas, elas despertem para o seu chamado, despertem para o ministério. Nós que estamos aqui como líderes, ou estamos sendo formados como líderes, temos essa responsabilidade. A pessoa, é importante que a pessoa saiba que você ora por ela, que você tem preocupação em orar por ela. E como é gostoso você entender, saber que tem alguém orando por você, porque está acreditando em você. E talvez esse alguém que você está orando por ela, ela vai se tornar um grande orador, porque ela vai parar e dizer assim: poxa, eu não oro nem por mim. Eu não oro por mim, e tem alguém orando por mim, acreditando em mim. Cara, como é que essa pessoa não vai se sentir? Ela vai dizer: alguém se interessa por mim. Alguém acredita em mim mais do que eu mesmo. Alguém crê no meu chamado. E mesmo, querido, que você esteja orando por essa pessoa, e mesmo que isso não aconteça no começo, se você perseverar, se você continuar orando com fé, você vai ver que esta pessoa vai crescer, que esta pessoa vai se tornar um líder em potencial. Mas tudo é oração. E aí você diz: mas pastor, eu não estou orando. Ore, querido, ore por obediência, ainda que você não tenha vontade. Eu não acredito até que exista, talvez tenha, claro, alguém que queira orar o tempo todo. Até porque não dá, porque as pessoas têm outras coisas a fazer. Agora, quando nós entendermos, e começamos a entender o que Deus fala conosco, querido, eu creio que uma das coisas mais gostosas que você vai fazer e que mais vai te dar prazer é orar. É orar. As pessoas, meu irmão, elas fazem qualquer tipo de sacrifício para falar, às vezes, com uma personalidade, um artista, um jogador, seja lá o que for. Ela fica numa fila, esperando para ter um tempo para falar com um governador, que nem vai falar, né? Mas falar com um vereador, sei lá, que é mais fácil. Talvez um deputado, quem sabe um senador, talvez um ministro, ou nunca o presidente. Né? Mas ela espera. E quando ela vai falar, vai estar com essa pessoa, ela sai: poxa, eu estive com fulano. Meu irmão, você pode estar com Deus o tempo todo. O Criador, o Senhor de todas as coisas. E você não precisa marcar audiência. Você não precisa esperar na fila. Pelo contrário, é Ele que está esperando que você vá lá e ore, e converse com Ele, e diga a Ele aquilo que as suas ansiedades, os seus desejos, os seus medos, suas frustrações. Ele está esperando por isso. E muitas vezes as pessoas estão na fila esperando para falar com alguém, que hoje está aí, amanhã está sendo enterrado. Mas o nosso Deus um dia foi enterrado, mas ressuscitou e está vivo. Aleluia. Aleluia. Você vai falar com um Deus vivo e eterno. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. E talvez você diga: pastor, mas está duro orar por aquele cara, hein?
Vai orando. Vai orando que Deus vai mexer o teu coração lá. E à medida que você ora, o seu amor por Ele vai aumentando. Tem jeito que não dá, né? Mas acredite, irmão, ore. Tem gente que você está investindo, você fala, Deus, não dá mais, não aguento mais. Às vezes não dá mesmo. Mas você vai fazer o quê? Ore por ela. Por amor a ela. Ou, se não por amor a ela, por amor a Deus. Porque Deus ama aquela pessoa que você talvez nem suporte. E tem gente assim. Tem gente que é difícil, cara, você lidar. Você está lá, mas não vai. O sujeito tem impacto e não vai. Fica lá e você fala, poxa, eu tenho que orar por esse cara. Ora por esse cara, irmão. Ora por ele. Esse cara às vezes está numa situação que nem ele aguenta mais, tão chato que ele é. Tira 30 dias de férias, quem vai passar as férias com ele? A sogra. Aí o cara... Sogras, não brigue comigo. Mas é verdade. Cara, tem sujeito assim. Ele está lá, férias, 30 dias, toca a campainha, sogra com a mala na porta. Vim passar férias com vocês. A gente tem que amar as sogras, amém? Mas se você não amar a sua sogra, você está perdido, irmão. Se a sua mulher está aí por causa da tua sogra, se o seu marido está aí por causa da tua sogra também. Talvez alguns estão dizendo, meu Deus do céu, o que eu arrumei para mim? Essa sogra podia não ter nascido. Mas tem mesmo gente assim. Aqui no nosso meio, claro que não. Digo lá fora, amém? Não, na nossa igreja não tem isso, irmão. Nossa igreja todo mundo ama a sogra, só não ama na igreja do outro. Mas aqui todo mundo ama a sogra. Aleluia. Eu, por sinal, amo demais a sogra da minha mulher, né? Isso vocês estão a ter certeza. Aleluia. Porque a minha já morreu, querido, por causa disso. Tá? Outro fator. Amor. Precisamos amar. Amar, querido. Amor é um fator de motivação. Amor é um fator de motivação. Principalmente um amor desinteressado. Esse é um amor motivador, que você não tem interesse. É um amor, como Paulo diz em Filipenses 1:8, ele fala a respeito do amor. Cadê meus Filipenses aqui, 1:8, onde é que ele está? Paulo fala muito sobre o amor aqui, muito, muito. Filipenses 1:8, de 8 a 11, vamos ver o que ele diz aqui. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Pai. Esse amor tem duas dimensões. Primeira dimensão, ela é pessoal. É quando Deus dá. Olha que não tem outro jeito. É quando Deus nos dá amor por essa pessoa. E às vezes nós percebemos, eu creio que todos nós, de repente falamos assim, cara, eu não sei porquê, mas eu você. Às vezes nós gostamos de pessoas e não entendemos por que gostamos tanto. Aparentemente não existe uma razão para isso. Às vezes essa pessoa até nem é tão amigo seu assim. Mas você ama essa pessoa. Você não entende por quê? Porque é o amor que Deus colocou, irmão. Por isso que você não entende. Aí você ama. Agora tem gente que você tem que fazer força para amar. Mas tem que amar porque é o mandamento. Deus disse ame. Deus não disse que você tem que amar quem você quer. Você tem que amar a todos. Mas existem pessoas que a gente ama e não tem razão às vezes para isso. Em Gálatas 5:22, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, aí ele vai. E isso tudo ensinam que Deus é a fonte desse amor. Deus é a fonte desse amor. Coríntios 13, todos nós sabemos, como Paulo fala a respeito do amor. Fala muito sobre o amor. O amor ágape. O amor que só recebemos de Deus.
Amor incondicional. A segunda questão e dimensão desse amor é o amor, desse amor é reciprocidade por parte da outra pessoa. Muitas vezes, querido, a outra pessoa vai ter dificuldade de nos amar. Muitas vezes a outra pessoa não está nem aí conosco. Mas Paulo orou para que esse amor, ele aumente mais e mais e mais. Mais e mais e mais. E muitas vezes não há retorno. A outra pessoa não está nem aí com você. Então nem todas as pessoas irão corresponder ao nosso amor. Nem todas as pessoas. Talvez elas correspondam de uma dimensão tão pequena, que você diz, puxa vida, mas eu amo tanto essa pessoa. E ela gosta tão pouquinho de mim. Pouco se interessa por mim. Parece que nem me ama. Mas ela ama um pouco. Agora, nós precisamos também entender o seguinte. Será que todas as pessoas que eu amo, será que todas as pessoas que eu tenho dado o meu amor, todas elas, ou quase todas elas, não me amam também? Será que quase todas essas pessoas, elas não correspondem ao meu sentimento? Se isso acontece sempre conosco, se a gente vê isso passando todo dia na nossa vida, nós precisamos parar para analisar os nossos atos, para ver se o problema não está em nós. Porque muitas vezes o problema está em nós. O problema somos nós. E aí nós dizemos, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Mas não dá, o problema é você. Não tem como te amar. Então precisa parar e analisar. Amor que motiva se revela na prática. Amor que motiva se revela no perseverar, no insistir, no nunca desistir. Mesmo que alguém do teu lado, meu irmão, seja uma pessoa cheia de problemas, demonstre o seu amor por ela. Demonstre o amor motivador por ela, não desistindo, não deixando de perseverar, não deixando de orar. Tem que ser na prática, irmão. Não dá para dizer eu te amo, se você não tem atitude de amor. Deus, quando amou, a Bíblia diz em João 3,16, que Ele amou de tal maneira. Não foi só isso. Que deu. Amor é uma atitude. Amor é uma ação. Eu não posso ficar o tempo todo falando que amo, que amo, que amo, e não ter uma atitude de amor. Não demonstra esse amor. Então isso não é verdade. Ah, mas não dá porque a pessoa é isso, aquilo. Querido, você não ama a pessoa porque ela é legal, porque ela não é. Você ama porque você ama. Quem é que iria gostar de mim e de você? Como é que Deus nos amou? Se a Bíblia fala que nós éramos como trapos de imundícia. Quantos sabem aqui o que é trapo de imundícia? Alguém sabe aí? Trapos de imundícia. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou. E que nós éramos como trapos de imundícia. Trapos de imundícia era aqueles panos que as mulheres usavam no período da sua menstruação. Olha como Deus te enxergava. Olha como você era, na verdade. Não é como Ele te enxergava, como você era. Mas Ele te amou mesmo assim. Ele te amou do jeito que você estava. Ele não te amou agora que você está convertido, limpinho, bonitinho, sem demônio, sem capeta, sem um monte de coisa. Porque quando Deus te amou, Ele deve ter olhado do céu e te vindo passar, te vendo andar na rua, e você ali, cheio de pecado, cheio de demônio, sujo, mentiroso, enganador. E Deus olhou para você, e Ele disse assim, vou derramar minha graça sobre o Paulo.
sujeito atribulado, mentiroso, enganador, cheio de capeta, cheio de demônio. Mas Deus olhou para esse cara engraçado e disse assim: vou derramar minha graça sobre ele. Porque a graça dele não tinha graça, mas Deus decidiu. Fez isso com a Andréia, fez isso com o Ricardo, fez isso comigo. Porque a única diferença, queridos, entre nós e aqueles que estão lá fora é uma só: a graça do Senhor. A graça que Ele decidiu derramar sobre mim e sobre você. Porque os que estão lá fora são desgraçados. Não tem graça. E você era assim. E aí você não ama o seu irmão só porque ele torce para o Corinthians. Sei que é difícil. É quase que impossível amar alguém assim. Mas a gente tem que amar, irmão. Ou então vamos orar por libertação. Amém, queridos? Aí, está vendo? Então não é isso. Deus te amou quando você era um trapo de imundícia. Você não ama o cara porque o cara torce para o Corinthians. Você tem que amar. Você precisa amar. E o amor motivador. É muito provável que o Senhor Jesus, ele tinha tido muitos problemas no seu ministério, com certeza. Você acha que Jesus nunca desanimou com aqueles 12? Claro que sim. Claro que sim. Mas ele não desistiu. Desanime se for necessário. Se você não conseguir ficar animado com ele, mas não desista, acredite. Jesus acreditou, nunca desistiu deles. Embora talvez tivesse desanimado. Fala para o teu irmão assim: nunca desista daqueles que o Senhor Jesus te deu. Querido, se essa pessoa está aí, é porque o Senhor Jesus te deu. Se ela está do teu lado, é porque ela te deu. Ai, pastor, mas não dá, é muito tribuloso. Mas uma pergunta para você. Você é capaz de se crucificar sozinho? Quem é capaz de se pregar numa cruz aqui? Levanta as mãos, sozinho. Pois é, ninguém, né? Agora, para matar sua carne, você precisa de um carrasco, meu irmão. E esse carrasco é esse cara que colocaram do teu lado aí. Não esse que está aí, não, amém, queridos? Mas esse que você está reclamando dele. Para sermos crucificados, precisamos de um carrasco, meu irmão. E você precisa entender que às vezes esse cara que está do seu lado, essa mulher, é o carrasco que Deus levantou para matar a sua carne. Para poder de andar na carne, parar de andar na carne. E andar no Espírito. Porque se você não matar a carne, você não vai andar no Espírito. Porque a carne sempre vai ser um adversário para que você não ande no Espírito. A carne, você não disciplina ela. Pode até tentar. Ela pode até dar uma aquietadinha ali. Mas se você quer vencer, você tem que matar a carne. Quando você for amaciar aquele bife lá, você vai comer mais tarde, talvez. Você ficar lá, não sei se fazem isso ainda, né? Pega aquele martelinho lá, fica amaciando aquele bife. Comece naquela hora que amacia, grita: morre carne, morre carne, morre. Esfarelhe a carne lá, meu irmão. Faz assim com você. A carne não se moe sozinha, não tem jeito. Precisa de alguém. Esse cara chato é o carrasco. Deixa ele te ajudar. Ele está te ajudando, querido, a você ser santo. A você ser melhor, mas não está entendendo. A gente não entende o que Deus está fazendo. Invista. Invista nesse tribuloso, meu irmão. Assim ele cresce logo e você se livra dele também. Invista nele. Agora você fica demorando para investir no cara e fica ali do seu lado. Invista nele. Os novos, principalmente os que estão chegando hoje na nossa igreja, eles precisam disso. De pessoas motivadoras, encorajadoras. É isso que eles precisam. Os novos precisam muito mais de encorajamento do que de desânimo, meu irmão. Faça isso. Se você quer ser um bom motivador, tenha paciência. Tenha paciência. Aleluia. Outra coisa.
O amor verdadeiro se manifesta quando nós damos o direito da outra pessoa errar. Esse é o verdadeiro amor. Quando a gente dá o direito do outro errar. Você se esquece que você errou. Você se esquece que se hoje você é um líder porque alguém perseverou, alguém insistiu, alguém não desanimou de você, ou se desanimou, só desanimou, mas não desistiu. Agora você não tem paciência. Você não quer permanecer orando. Você não quer perseverar. Quer ser um bom motivador? Tenha paciência. Dá o direito dela cometer erros. Ou você nunca cometeu erro? Um líder, ele não ignora o erro do outro. Ele não finge que não vê. Mas ele sabe tratar com aquilo. Um líder, ele entende quando esses erros vêm. Ele não desanima com isso. Ele não desanima a pessoa. O segredo do sucesso é repreender com mansidão. Esse é o segredo do sucesso. Ainda que você seja firme, deve ser firme, mas ter que ser com mansidão. Vamos ver aqui o que diz 1 Tessalonicenses 2, 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a mesma manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Jesus, ele deu direito aos seus discípulos de errarem. Ele deu esse direito. Agora Jesus corrigia. Jesus ensinava. Ele ensinava para que esses que erraram, para que esses que falharam, eles não viessem a repetir os mesmos erros. Não viessem a errar novamente. Ensine. Motive eles. Quando você ensina, queridos, para que a pessoa não faça novamente, não cometa novamente aquele mesmo erro, você está dando uma demonstração de amor motivador. Aleluia. Outra demonstração importante é conhecer bem essa pessoa. E quando você conhece bem ela? Quando você se relaciona. Quando você está perto dela. Isso é importante. Tem duas razões para isso. Quando você está com essa pessoa, quando você anda com essa pessoa, você passa a conhecê-la. E quando você a conhece, o que você vai fazer? Você vai orar pelos problemas dela. Você vai orar pelas dificuldades dela. Porque muitas vezes você está do lado da pessoa, mas não conhece. Não entende o porquê que ela está naquela situação, naquele baixo estímulo, naquele desânimo. Porque ela não está acreditando em mais nada. E aí é muito fácil você dizer, não dá mais. Mas quando você conhece, quando você anda com a pessoa, então você descobre as suas dificuldades, você descobre os seus problemas, e aí você vai orar por ela. E aí você vai orar especificamente por aqueles problemas, por aquelas dificuldades, e ajudá-las a sair daquela situação. E quando você procura conhecer melhor essa pessoa, outra coisa que acontece, ela se sente feliz, porque você está dando uma demonstração que se interessa por ela. As pessoas morrem do nosso lado. E nós não demonstramos que queremos ajudá-las. Não demonstramos o nosso amor por ela. Isto é vital, é importante para o relacionamento, para um bom relacionamento. 1 João 4,19 diz que Ele nos amou primeiro. Que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém?
Como diz o Luciano Subirá, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém do louvor aqui ou não tem? Cadê? Cadê o Décio? Vamos cantar um louvor aqui, Décio. Dá certo ainda aí? Dá certo, não dá, Adeline? Aleluia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E às vezes, queridos, nós queremos primeiro sermos amados para depois amar. Amar não é sentimento. Amar é atitude. Eu decido amar. Eu decido amar. E você tem que decidir amar. Amar o seu discípulo. Amar os que estão chegando. Os que precisam serem fortalecidos na fé. Os que precisam encontrar o seu lugar no corpo. Nós precisamos amar. Porque senão, querido, eles vão embora. Eu tenho certeza que você quer ser amado. Mas ame primeiro. Ame primeiro. Eu tenho certeza, meu irmão, que você é um líder motivador. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você é um líder que ama aqueles que estão chegando. E que ama também aqueles que já estão conosco. Eu acredito nisso. Por isso que nós vamos orar por eles. Vamos orar para que Deus os fortaleça. Para que o Espírito Santo os convença. Para que o Espírito Santo os ajude. Ajudem a eles a vencer. A vencer. Peça a Deus olhos espirituais. Peça a Deus que a tua visão vá além das quatro paredes. Peça isso ao Senhor. Enxergue em alguém que está do teu lado um potencial de crescimento. Um potencial de um grande líder. Veja alguém poderoso em Deus, daquele que você está ministrando. Talvez você não vá, querido, às nações. Talvez você não vai ser famoso em lugar nenhum. Mas talvez você levante um líder. Que você, quando olhar para ele, vai poder dizer: eu acreditei nesse cara. Por isso ele está onde está hoje. Eu acreditei. Talvez ninguém saiba. Mas o Todo-Poderoso, aquele que tudo vê, que tudo sabe, está acrescentando mais pedrinhas na sua coroa. Ele acreditou em você, queridos. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Talvez você olhe para dentro de si e se sinta impotente, se sinta um fracassado, porque talvez tudo coopera para isso, porque talvez as circunstâncias estão dizendo não. As circunstâncias, elas estão conspirando contra você. Talvez você está aqui e está dizendo: pastor, nem eu mesmo acredito em mim. Como formar um líder? Quando Deus acreditou em você, Ele sabia em quem estava acreditando. Você acha que Deus se enganou quando te chamou, Gilberto? Você acha que agora Deus está olhando para o Espírito Santo, olhando para Jesus e dizendo: me enganei com o Décio, poxa, escolhi a pessoa errada? Querido, Deus não se engana. No céu não tem engano. É você mesmo que Ele escolheu. É você mesmo que Ele está chamando. É você a pessoa mais importante da parte dEle, para transformar a igreja dEle.
Ele não errou, ele não erra. Então acredite, há um potencial dentro de você. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Mas a minha pergunta é: que poder que opera dentro de você? Da dúvida, do medo, da incredulidade? Qual é o poder? Ele acreditou em você. Por isso, lá em Lucas 17, a Bíblia diz que aprove a Deus colocar dentro de você o reino de Deus. Deus colocaria o reino dele em qualquer lugar. O Espírito Santo escolheria qualquer lugar para morar, meu irmão. Não. Você não é o que os seus pensamentos dizem. Você não é o que as circunstâncias dizem. Você não é o que o diabo está falando. Você não é o que as pessoas estão falando. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Esta é a grande verdade. Jeremias 29:11-12. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e o fim que desejais. Isto é o que Deus pensa ao seu respeito. Então não importa o que as circunstâncias dizem, meu irmão. As circunstâncias existem para te fazer parar, para te fazer desanimar, desistir, olhar para trás. Mas o Senhor Jesus não tem prazer naquele que bota a mão no arado e olha para trás. Você pode até olhar para trás para ver de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou. Lá atrás você era um sujeito andando pelas ruas. Você era um perdido. Você era um drogado. Você era um ladrão. Você era alguém sem expectativas, sem esperanças. Você era alguém que estava caminhando para o inferno. Mas Ele olhou para você. Mas Ele olhou para você. E te escolheu. E te separou. Acreditar em Deus é também acreditar que Ele acredita em você. Acredite. Acredite. Vamos orar por esses daí que estão chegando. Vamos orar por aqueles que estão aqui, mas parece que não chegaram ainda, porque não avançaram, porque não acreditaram. Orar para que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, incendeie esses corações. Ainda há esperança. Ainda existe uma chama lá dentro, ainda que pequena. Ainda que sejam brasas apenas, cobertas por cinzas. Mas que você, como um grande líder e motivador, é o instrumento de Deus para soprar sobre a vida dessa pessoa, arrancar a cinza e o fogo voltar a acender novamente. Lá em Levítico capítulo 6, a Bíblia fala sobre a lei do holocausto. A Bíblia fala que o cordeiro foi colocado sobre o altar. E Deus disse ao sacerdote que o cordeiro ficasse ali. E que se colocasse a lenha e pusesse fogo. A Bíblia diz que aquele holocausto deveria ficar ali. E o fogo sobre ele iria ficar continuamente, para que consumisse todo o holocausto.
dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, semana após semana, mês após mês, anos após anos. O sacerdote ia àquele altar, e o sacerdote tirava as cinzas e acrescentava a lenha, para que o fogo não se apagasse. Sabe o que a cinza representa? Um tipo de pecado. O pecado tinha que ser arrancado do meio do povo. E o sacerdote ia lá, manhã após manhã, dia após dia, acrescentar a lenha e tirar as cinzas, para que o fogo, para que a chama nunca mais se apagasse. Escute aqui, nada mudou daquela velha dispensação para os dias de hoje. Aquele mesmo fogo que ardia naquele altar, hoje arde dentro de mim e de você. É o Espírito Santo. Você pode dizer um amém a isso? Amém. Nada mudou. Nada mudou da velha dispensação. O mesmo fogo. O mesmo fogo. Aleluia. O mesmo fogo, o mesmo fogo. O mesmo fogo está aqui dentro, queridos. Está dentro de você. Ele não se apaga. Ele está ali. O fogo de Deus. O fogo de Deus. Nós precisamos orar por eles, para que através desse fogo do Espírito Santo venha incendiar esses corações, para que eles desejem, para que se tornem líderes de sucesso. E nós temos essa responsabilidade. Eu não sei se nós temos aqui algumas casa-luz reunidas ou não. Queridos, hoje nós não vamos ter a nossa reunião aqui após o culto, por isso eu estou passando um pouquinho do horário, deveria terminar às 9, mas hoje nós não teremos essa nossa reunião. Eu vou demorar mais um pouquinho. Eu não sei se você está aqui reunido com a sua casa-luz, ou com o seu ramo, ou com a sua área, mas eu queria pedir que, aqui na frente mesmo, se você está com a sua casa-luz, se reúna com eles aqui, um pouquinho aqui na frente. A gente divide aqui grupinhos com a sua casa-luz. Tem pessoas aqui da mesma casa-luz, se reúnam aqui. Ainda que o líder não esteja. Se não tiver, nós formamos um outro grupo. Quero que você venha para cá. Se reúna aí. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque não dá, queridos, para nós vermos a coisa andando da forma que não deveria andar, porque Deus quer que a coisa ande. Deus quer que a coisa avance. Então vamos orar por esses líderes. Vamos orar por essas pessoas. Forme o seu grupo aí. Se não tiver alguma casa-luz reunida, se reúna com outros e vamos orar. Vamos orar pelos liderados, vamos orar pelo sucesso deles. Alguém se reúne com essa moça nova que está aqui, olha, ela acho que está vindo pela primeira vez, é isso? Ah, não é? Oi? Ah, que bom que você está de volta. Se reúne aí com o grupo aí, vamos orar. Vamos orar pelo sucesso do ministério. Vamos orar pelo sucesso desses novos líderes. Novos líderes estão surgindo, vamos orar por eles. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você clame por ele. Seu líder não está aqui, clame pelo seu líder. Clame por aqueles que você acredita. Há fogo dentro de você. Há fogo. Ainda que como lá atrás, na lei do holocausto, o sacerdote tinha que ir toda manhã
para tirar a cinza e acrescentar a lenha, para que o fogo não se apagasse. Se tem cinza, querido, acrescente lenha, tire a cinza, acrescente a lenha, porque o fogo vai voltar a arder dentro do teu coração. E você vai ser um grande líder, vai formar grandes líderes. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e vamos orando também. Aleluia. Ore pelo seu líder.